Então, beleza, pessoal que está em casa, bom dia. Mais uma vez, nós estamos aqui na sede do IPO, tá bom? Então, hoje eu vou fazer a lei de drogas, como eu tinha prometido. Nós vamos começar hoje, nós vamos bater informativos, bater em inversões. A lei de drogas não é difícil, porque os artigos são difíceis. Ela é difícil porque o aluno não conhece os informativos, e lei de drogas não se pergunta mais artigos, se pergunta informativos. Não adianta você saber que lei de droga é tráfico, isso não serve para nada, tráfico, posse não serve para nada, tem que saber as inversões dos informativos, tá bom? E hoje, graças a Deus, eu trouxe todos os informativos, todos da história do STJ e todos da história do STF relacionados à droga. Nessa lei hoje, vocês não vão ficar, inclusive, teve uma atualização do STJ do dia 8 de maio, a última, está incluso na apostila de vocês, a última que o STJ lançou, está aí tudo, eu vou trazer para vocês, nós vamos colocar sala a sala. E teve uma lei lançada antes de ontem, faz 4 dias, a 3.840, que é a lei que fala da internação involuntária do usuário, também está aí o material, a gente vai ver tudo na sala de aula. Então, de hoje para trás, tudo que tem novo de drogas, vocês vão ver, tudo. Dessa aula de drogas, você nunca mais vai precisar ver mais nenhuma coisa, a não ser de hoje para frente, né? Porque um dia o informativo, o STF faz uma mudancinha uma mutação constitucional informal, ou o STJ faz um novo julgado, dependendo do artigo, e aí pode ser que caia, então, de hoje em diante. Então, a única diferença é que você não tem que ver drogas um dia, para dizer, olha, eu estou indo para a Polícia Civil para mim ficar perfeito para juiz federal, é que você veja alguma novidade de hoje até o dia da prova, porque daqui para trás é impossível não acertar. É impossível. Com essa aula que eu vou passar para vocês, é impossível. Tá bom? Então, todo mundo, vamos lá. Então, aula, lei de drogas, que atualmente aula professor Ivar, tá bom? Essa aula está sendo gravada, então a gente, graças a Deus, vamos fazer uma gravação bem boa. Feito. Dica 1. Então, leis que se referem a drogas. Tá bom? Belezinha. Então, nós tivemos algumas coisas que a gente fala aqui no início da aula. No início da aula a gente tem que... já tem café lá, viu? No início da aula tem algumas coisas que não são tão importantes, mas a gente tem que construir o assunto para o aluno entender, porque você não pode já começando falando o que vai cair na prova sem o aluno ter uma base. Então, na verdade, o Brasil teve 3 leis, A, B, C, tá bom? A, B, C. Então, nós tivemos a lei antiga 6368, 636876, certinho? 636876. Aí depois nós tivemos a 10.409, essa lei durou pouquinho tempo, lei 10.409, eu fui da época de utilizar ela, eu já era delegado de polícia aqui no estado, e essa lei era bem confusa. E depois a lei 11.34306, que a gente é fácil de lembrar, porque a Maria da Penha é 11.340, e logo depois saiu a lei de drogas atual, certinho? Então eu vou tentar explicar essa bagunceira aqui, certinho? Essa bagunceira aqui é o seguinte, foi um tumulto no Brasil nessa época muito grande, porque no Brasil praticamente nós tivemos quase na mesma época 3 leis distintas de drogas. Então nós tivemos até o ano de 76, de em diante, para trás não conta porque já não cai em concurso. Com certeza nós devemos ter outras leis de drogas, mas nem sei qual é. Mas a partir de 76 até 2002, vigia a 6368. E aí todo mundo falava, o cara faz o 12, artigo 12, o cara é o 12, tudo é o 12, que era o traficante. Certinho? Então o que aconteceu no ano de 2002? No ano de 2002, essa lei saiu e ela alterou alguns artigos da 6368. Só que não revogou a 6368. Então, para você entender droga, você tinha que ler 2. Então, tinha uma lei que falava uma coisa, outra falava outra, e você tinha que voltar na outra, mas trem complicado. Eu mesmo trabalhei uns 6 meses com essa lei. Falei, vote-me. Então, ela alterou alguns artigos da 6368, mas não revogou a 6368, mas não revogou. Motivo pelo qual, quando se percebeu juridicamente que estava quase impossível de aplicar as duas, porque era difícil, tinha artigos da 6368 que estava revogado, tinha alguns artigos que não estavam, e tinha alguns artigos da 10446 que não... É complicado.
Resumindo, fizeram uma nova lei em 2006, a 11.343, logo depois da Lei Maria da Penha, então ninguém erra, 11.343, Lei de Drogas no Brasil, que ela veio praticamente para consertar essa confusão jurídica que foi criada pela 6368 e 10409. Tá bom? Aqui, eu não vou terminar o quadro ainda porque tem algumas coisinhas bacanas aqui que a gente vai acrescentar. Então, quando a gente fala em leis, praticamente essa aqui foi uma lei que durou 6 meses, então ela não conta. Isso aqui é só para vocês entenderem, mas você pode praticamente riscar ela da sua cabeça. O que conta, o que eram conflitantes, porque a 6368 ela não foi cancelada, o que conta é o conflito que tem entre a 6368 e a 11.343. E nós temos várias situações em que crimes praticados no decorrer da 6368, que você deve aplicar a 6368. Preste atenção. Doutor, os crimes que foram praticados em 76 já estão prescritos? Provavelmente sim. Só que vocês não esqueçam que a 6368 ela deixou de vigir em 2006. E nós estamos no ano de 2019. A prescrição de tráfico prescreve em 20. Então nós temos muitos crimes hoje, em 2019, que foram praticados na vigência da 6368. É isso que o aluno tem que ficar atento. Então hoje tem gente que está sendo processada por tráfico de drogas e que o processo ainda não encerrou, de crimes cometidos na vigência da 6368. Por isso que tem que saber a colisão de leis. A gente vai falar sobre lex tercia, quais artigos que dá para aplicar a reformatio melius, se houve abolitio criminis, tem bastante coisinha. Tá bom? Então, belezinha. Qual era a característica das duas principais leis? Qual eram as principais? Aqui tinha o foco na repressão, né? E na punição ao traficante. O foco aqui é na repressão e na punição ao traficante. Então, a lei de 6368 era só praticamente de repressão mesmo, certo? E aqui ela trouxe a 11.343, houve um endurecimento na pena de tráfico. A gente pode dizer que então houve um endurecimento. Houve praticamente quase como se fosse no direito penal do inimigo. E ela tem uma coisa interessante, a FCC perguntou essa pergunta e duvido que alguém acerte. Ela adotou a teoria pluralística. Todos os crimes quase adotam a teoria monista, e ela adotou a teoria pluralística. Então, quase todos os crimes pluralística. Por que ela adotou a teoria pluralística, Marcelo? Porque na 6368, você fazia umas 10 modalidades de conduta. Financiar, traficar, colaborar, informante, tudo respondia por tráfico. E a 11.343 corrigiu isso, ou seja, dividindo cada conduta com uma pena diferente. Então, as condutas não são agora punidas com as mesmas penas. Ela dividiu. Pluralística quer dizer condutas semelhantes, mas com penas diferentes. E antes tudo era dentro de um artigo só e cepa. Então tinha pessoas que traficavam, tinha pessoas que eram informantes, todo mundo respondia por tráfico. E aqui ela adotou a teoria pluralística, ou seja, ela distribuiu o quê? Ela distribuiu as condutas segundo a proporcionalidade das penas. Proporcionalidade das penas. Cara, o dia inteiro falando de lei de droga. Vixe Maria. Vocês vão gostar demais da aula. Quando terminar a aula à tarde, fala, doutor, mas que doce que foi. Então, preste atenção. Nós temos aqui uma necessidade que você entenda. Aqui, tudo praticamente... Eram poucos crimes de punição. Então, tudo era a mesma pena. E aqui a grande novidade é que, além de haver o endurecimento das penas, sobretudo do tráfico, foi adotada a teoria pluralística. O que é a teoria pluralística? Na verdade, várias condutas não são punidas com as mesmas penas. Várias condutas são punidas com penas diferentes. Ou seja, ele distribui as condutas. Muito bem? Então, doutor, eu não entendi. Claro que entenderam. No aborto, a mãe que faz o aborto, autoaborto, quando ela consente é outro artigo, apesar de ser a mesma conduta. Essa é a teoria monista. Todo mundo responde pelo mesmo crime. A teoria pluralística,
apesar das pessoas fazerem o mesmo crime, respondem por penas diferentes. Então, se eu trafico e o Gonçalo é o financiador, ou se o Gonçalo é o colaborador, que é o informante, ele vai responder, nós estamos fazendo o mesmo crime, mas por penas diferentes. Então, eu sou sincero para vocês, essa ninguém acerta. Se o cara falar qual foi a teoria adotada com relação aos crimes da lei de drogas, teoria pluralística, eu duvido se até o Luiz Flávio Gomes vai lembrar desse treco aí. Pergunta difícil. Dica 2. Então vamos lá. Teoria adotada na lei de drogas. Tô brincando, né? Às vezes o Luiz Flávio Gomes está vendo só falar, desgraçado. Tô brincando, ele sabe sim. Né? Então, na 6368, 76, então, mesmo crime, todo mundo respondia, que eu estou falando todo mundo esquisito, todo mundo é o financiador, é o mula, o colaborador, né? Todo mundo respondia pela mesma pena. Então isso aqui é a teoria o quê? Monista ou monística. E aqui todo mundo, apesar de fazer o mesmo crime, respondem por penas o quê? Penas diferentes. Então foi adotada a teoria pluralista ou pluralística. Eu quero fazer um desafio para quem está em casa e até para quem está aqui na sala de aula. Vocês vão chegar aqui na sala de aula à tarde, vocês não vão falar isso para mim, porque não precisa. Mas vocês vão falar no corredor, falar, rapaz, eu acho que eu nunca vi lei de droga, agora que eu estou vendo que eu nunca estudei lei de droga. De tanto que tem versão bacana nessa lei. Mas estudar ela no nível profissional, não assim que eu quero fazer com todas as aulas, nível profissional. Você fala, não, isso aqui eu estou estudando um nível alto. É claro que eu vou estudar um nível muito mais alto do que para PJC. Só que se você for fazer PRF, acerta. Se for fazer delegado, acerta. Se for fazer Polícia Federal, acerta. É para você... Hoje nós vamos dedicar a lei de droga. Belezinha? Todo mundo entendeu? Dica 2. Aqui tem mais uma coisinha que eu quero que passar para vocês. Aula, lei de drogas, professor Ivar, dica 1, leis que se referem a drogas, né? A 6368, a 10409, 2002 e a 11343. Aqui o artigo 12, o foco era na repressão, punição ao traficante. Aqui foi a lei que alterou, mas não revogou, então ela ficou sem utilidade. Aqui o endurecimento das penas, foi datada a teoria pluralista, distribuir as condutas segundo a proporcionalidade das penas, ou seja, apesar de fazer o mesmo crime, cada um responde por penas diferentes que eu coloquei aqui. E aqui, eu só quero continuar a acrescentar, continuando a dica lá, 63, 68, 76, continuando aquele quadro lá, e a 11.343, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui teve uma coisa interessante, ó. Na verdade, foi criado que é um projeto de um plano de prevenção. Então, aqui foi criado um plano de prevenção. Uma novidade, na verdade, na lei de drogas antiga, na 11.340, na 6368, ninguém falava em prevenção ao tratamento ao traficante, certo? Então, cria o sistema de políticas públicas, no Brasil. Sistema de políticas públicas, né? Que é Sistema Nacional de Políticas Públicas, para substituir o antigo SISNAD, né? E o que mais que pode ser colocado como relevante, né? Então, a droga deixa de ser, então, somente crime para ser um problema de saúde pública. Então, essa é a grande novidade da 11.343. Então, criado um plano de prevenção, sistema de políticas públicas, então, trata a droga como problema de saúde pública. De saúde pública. E, finalmente, para destrinchar essa lei, certo? Por ser uma coisa de saúde pública, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou apagar 6368 e aproveitar esse espaço aqui,
continuando aqui, então há um tratamento mais brando, ao usuário de drogas, também conhecido como dependente. Então essas são as inversões, as grandes características das leis de drogas. A punição mais rígida ao traficante e uma punição mais amena, menos severa ao usuário. E é considerado o usuário como um problema de saúde pública, portanto foi criado um Sistema Nacional de Políticas Públicas. Essas são as grandes novidades da lei de drogas. Tá bom? Dica 3. Essa aqui é super hiper. Vamos começar a falar as teorias super hiper. Eu acho que super hiper na aula de hoje deve ter umas 40. Super hiper 1. Doutor, é correto dizer que foi despenalizado? Não foi. Não foi. Tem 6 correntes. Tem 6 correntes nesse sentido. Tem corrente de doutrinadores, né? Tem gente que fala que foi descriminalizado, tem gente que fala que foi despenalizado, tem gente que fala que foi descarcerizado. Tem gente que fala que foi desinstitucionalizado e, na verdade, não foi nada. O STF e o STJ já tem até súmula sobre isso. Continua sendo crime e possui penas. Tem penas, advertência, medidas educativas de comparecimento à comunidade. Isso são penas. Está escrito lá penas. Então, o STF e o STJ já disse. Ficou um tempo que os doutrinadores viajando falando, não, o 28 é despenalizado. E ficou meio caindo em prova que era despenalizado. Mas o STF e o STJ tem posicionamento hoje pacífico. É crime e tem pena. Apesar de que a pena não obedece à teoria bipartida lá da Lei de Introdução ao Código Penal. Houve uma pequena alteração no conceito de crime. Crime é um fato típico e antijurídico, né? Punido com pena, né? Reclusão, detenção e multa. Depois eu vou ler o artigo de introdução, você vai entender. Mas põe na sua cabeça. Hoje o STF e o STJ é informativo, batendo o pé, falando não foi despenalizado nem descriminalizado. Dica 3. Vamos lá. Drogas versus entorpecentes. Drogas versus entorpecentes. Tá bom? A 6368/76 e a 11.343, elas divergiram também num aspecto importante com relação à terminologia do que é a droga. Certo? Então, na verdade, a 6368 falava em entorpecentes, falava-se em drogas, falava-se em narcóticos, certo? Então era uma meio amplo a questão do espectro do que é substância que faz mal, né, que causa dependência. Então, a 11.343, seguindo a OMS, né, e seguindo a National Drugs da DEA, né, dos Estados Unidos, que é a Agência Nacional de Combate a Drogas lá, na verdade, seguindo a OMS, seguindo esse conceito da National Drugs, que é a Agência Nacional de Combate a Drogas, na verdade, adotou o conceito de drogas. Então, hoje não existe mais tráfico de entorpecentes, não existe mais, agora tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, não existe mais o conceito de narcótico, de entorpecente. Hoje no Brasil a terminologia é tráfico de drogas, não existe mais, eu estava com entorpecente. Essa terminologia já é antiga e não é correta, é incorreta se você falar. Tudo bem? Eu quero falar uma coisa importante para vocês, tá bom? Então, o conceito hoje é tráfico de drogas. Feito. Dica 4. Drogas, né? O que é drogas? Né? O que é drogas? Né? Então, quando a gente fala sobre drogas, vamos ver o comecinho da Lei 11.343, acho que até o artigo 1º, essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas, que eu já falei aqui. SISNAD prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada, ao tráfico e define crimes. Ok. Aí ele diz, artigo 1º, parágrafo único. Então, drogas o que é? Artigo 1º, parágrafo único.
Para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias e ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, preste atenção, o artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.34306, ela diz o quê? Que drogas é uma substância que causa dependência. Substância que causa dependência. Só isso, né? E essa substância que causa dependência pode ser fixada por lei ou por, ele está dizendo aí, por lei ou listas atualizadas, ok? Então, droga, na verdade, a lei de drogas não menciona o que é drogas, portanto, a gente agora vai para a pergunta da prova, do que norma é o que? Drogas é o que? É uma norma penal em branco, no sentido estrito, inclusive é de dupla tipicidade. De dupla tipicidade. Por que drogas? Heterogêneo? Heterogêneo. Mas eu gostei da pergunta que eu vi esses dias na prova, por que drogas têm dupla tipicidade? É artigo 1º aí? Artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.343. Então, droga que causa substância que pode ser fixada por lei ou por listas atualizadas. Feito, seus desgraçados. Vamos lá. Dica 5. Então, ó, normas penais. Aí nós temos normas penais incriminadoras, matar alguém. Norma penal incriminadora. Nós temos normas penais não incriminadoras. Matar alguém em estado de necessidade. É não incriminando, né? Matar alguém em legítima defesa, não incriminando. E dentre as normas penais, que eu não vou entrar na aula de normas penais, porque é lá do direito penal, nós temos as normas penais em branco. Agora vamos partir para a primeira diferencinha do que não é norma penal em branco, a diferença de norma penal em branco e tipo penal aberto. Tipo penal aberto e norma penal em branco. Quando a gente fala em tipo penal aberto, a gente está falando que algumas leis usam expressões vagas, cujo conteúdo é completado pelo juiz. Então, cujo conteúdo é completado pelo juiz. Então, um tipo penal aberto é aquele que, né? Quando você olha o 121, só para dar um exemplo no Código Penal, Ctrl F, 121, a gente fala... Então, vamos lá. Com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. O que é meio insidioso? Ficou assim meio aberto, ficou meio... Então, quando é uma expressão dentro do tipo penal, ela é completada pelo juiz. A diferença é que o tipo penal aberto, quem completa o sentido da explicação é o próprio juiz. E a norma penal em branco, ela também é uma expressão que ficou vaga. Mesma coisa. Droga. Droga é substância. Aí, ficou vago. Uma substância casal capaz de causar dependência. Não tem meio vago. Hein? Tudo pode ser causa de dependência. Cachaça. Então é uma expressão vaga. Só que o conteúdo é completado por outra lei ou lista atualizada. Essa é a diferença das normas penais em branco e tipo penal aberto. Tipo penal aberto, quem completa o conteúdo é o juiz. E as normas penais em branco, quem completa o conteúdo é outras leis ou outras listas, outras portarias, enfim, o conteúdo emana de quê? De outro ordenamento jurídico. Muito bem, então, preste atenção, a diferença de norma penal em branco e tipo penal aberto, porque geralmente o aluno não sabe a diferença entre um e outro, agora ficou tranquilo. Então, a lei de drogas, a expressão drogas não é um tipo penal aberto, é uma norma penal em branco. Então, as normas penais em branco,
penais em branco. Em branco. Né? Elas se dividem em homogêneas e heterogêneas. Isso aqui eu já falei em outras aulas, graças a Deus. Acho que todo mundo já vai lembrar, os que não tiveram essa aula. É isso aí. Então elas se dividem em homogêneas e heterogêneas. Então uma norma penal em branco homogênea, ela se divide em homovitelínea, e heterovitelínea. Essa é a diferença do IPA. Porque o professor fala que lei de drogas é norma penal em branco e a aula já está andando. E o aluno falou, entendi, mas quando se cai um dia que é norma penal em branco, o aluno não tem argumento para se defender, porque ele não entende o núcleo. Então, esse é o núcleo que tem que saber, que norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela que vai ser completada por outra lei ou por outro ordenamento jurídico, não é pelo juiz. E ela se divide em homogênea e heterogênea. A homogênea é homovitelínea e divide em heterovitelínea. Então, essa diferença ela é tão simples, tão fácil de descobrir. Como é que eu vou saber que uma norma em branco homogênea? O complemento provém do mesmo ordenamento jurídico. Então, aqui provém, homogênea, provém do mesmo que? Do mesmo ordenamento jurídico. Então nós temos o quê? Uma lei de drogas, não tem? Nós temos uma lei de drogas? Então como é que ela vai ser do mesmo ordenamento jurídico? O que tem que completar ela, o conteúdo? Para ser considerada homogênea? Se é lei de drogas, o ordenamento tem que vir de outra lei. Lei. Então, para ser homogênea, o conteúdo tem que ser completado por outra lei. E aqui, para ser heterogênea, o conteúdo pode ser completado por qualquer o quê? Qualquer outro ordenamento jurídico. Portaria, resolução, regulamento, decreto, ato normativo. Então, por qualquer outro. Então, pode ser aqui. Então, por qualquer outro o quê? Ordenamento jurídico. O fato é que homogênea e homovitelínea seria lei penal versus lei penal. E aqui seria uma lei penal versus lei civil. Lei civil. E aqui seria, um exemplo de heterogênea seria lei penal, como de fato é a lei de drogas, complementada por uma portaria. Feito? Então, doutor, o conceito de funcionário público, olha o que fala o Código Penal. 325. 327. O conceito de funcionário público. O sentido do que é funcionário público é completado pela própria lei. Então, vem do mesmo órgão que emanou. Então, quando a gente diz que a expressão funcionário público é completada pelo juiz, não, ela é completada pelo próprio Código Penal. Então, a gente diz que a expressão funcionário público é a norma penal em branco, homogênea, homovitelínea, porque é direito penal. A questão de casamento, quando a gente fala a expressão casamento, não ser contraído alguém sendo casado, novo casamento, é o juiz que vai dizer o que é casamento? Não, quem diz o que é casamento é o Código Civil. Então, a expressão casamento é uma expressão em branco, que é homogênea, heterovitelínea, porque é complementada pelo Código Civil. E no caso heterogênea, lei penal e portaria. A nossa lei de drogas é uma lei, então a lei de drogas é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco. Agora eu vou dar as características dela. Norma penal em branco. Então vamos lá. Heterogênea, em sentido estrito, e que possui dupla tipicidade. Certinho? Que possui dupla tipicidade.
Então, por quê? Vamos lá. Doutor, aonde que a gente vai encontrar o complemento da lei de drogas? O complemento da lei de drogas, então, o que é drogas é complementado pela portaria 348 da Anvisa. Portaria 344 de 98 da Anvisa. Vamos ver? Pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia. Eu sou presidente do IPO+, delegado de polícia do estado de Mato Grosso há 20 anos, tá bom? Se você gostou da nossa aula que você acabou de ver, dê um like, inscreva no canal e, sobretudo, principalmente, acione a notificação do seu celular para receber no YouTube as nossas próximas atualizações, tá bom? Se você gostou e quiser acabar de ver a nossa aula completa, entre no nosso site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver diversas aulas que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Eu quero te ver aprovado e aprovada, tá bom? Vamos se encontrar aqui várias vezes. Um grande abraço. IPO+ com você até a sua aprovação. Até mais!